na região para diminuir principalmente naquele momento agudo a dor. A dor. Que é algo muito crítico. Imobiliza a pessoa, né? A pessoa não anda, nenhum jeito não tem. E é engraçado, Beth, que assim, a gente vê homens fortes chegando, pessoas muito robustas, chegando na clínica com dores e chorando igual criança. De tamanha dor, né? Porque a região em que o disco intervertebral ele acaba herniando é uma região muito, principalmente, muito nobre do ponto de vista neurológico. Porque quando ela sai para fora, ela acaba pinçando a raiz nervosa, que é como se fosse um fio desencapado. Ali vai dar choque, ali vai dar muita dor. O que eu achei também interessante na matéria, doutor, é que às vezes eu já vi, tenho inclusive na família pessoa que tem problema seríssimo de coluna, mas a dor às vezes irradia para os membros inferiores. Isso é muito comum. Então, eu falo, mas será que tudo isso é proveniente da coluna? Da coluna. A coluna, exatamente. O que acontece? Na verdade, a ramificação nervosa, ela se dá de uma forma de subdivisões, né? Então, eu sempre explico esse seguinte fato. Se a gente... numa árvore onde tem o tronco e você tem os galhos, sim, se você machuca o tronco, você está machucando aquela folhinha lá daquele galinho longe, porque aquela seiva é levada para aquele tronco. Então, quando você pinça com o disco intervertebral sair para fora do espaço, você vai estar irradiando aquela dor por toda a trajetória, o que é muito comum a ciatalgia, os problemas do nervo ciático, que é um nervo muito calibroso, e a trajetória dele se multiplica, se divide dezenas de vezes através da inervação de membro inferior. Então quando faz um tempo assim meio friozinho, as pessoas... É pior. Piora, né? O nervo todo. Eu vejo o pessoal de mais idade, principalmente, reclamar muito de dor no ciático. Do ciático. Isso por conta de uma reação, muitas das vezes, tanto biomecânica, articular, mas muscular. Porque uma musculatura no frio, igual falando como acupunturista, a acupuntura é olhada a natureza em relação ao homem, o homem em relação à natureza, o macro, que é o tempo, a gente está falando de clima, com o micro, que é o ser humano. E quando a gente está com épocas de frio, as ocorrências de ciatalgia, de dores lombares, principalmente, cervicais, como a matéria falou, é maior. Né? Porque a musculatura, naturalmente, ela se enrijece, e a gente chama assim que passa uma tríade, chama tríade de Burkinje. O músculo é como se fosse minha mão. Aí eu tenho um vaso arterial, um vaso venoso para irrigação do sistema sanguíneo e um nervo. Esses 3 Ks percorrem o corpo todo, fazendo a sua função, levando oxigênio, nutrientes através do sangue, tirando os catabólicos, são a sujeira do metabolismo, e levando a função que é a inervação, o nervo. Quando eu estou passando por um músculo e aquele músculo está com o tônus muscular normal, não tem problema. Quando está frio ou teve alguma lesão, uma proteção do corpo, ele vai fazer o seguinte, ele vai apertar, e essa tensão muscular, essa contratura muscular, por exemplo, vai causar dor. E aí pode ter uma dor local ou uma dor irradiada. Isso é muito comum. O que nós devemos fazer para que isso não aconteça? Legal. Uma das coisas muito simples, básica, a gente deveríamos ter, como a gente está falando de sedentarismo, né? Exercício físico. Prevenção no sentido de movimento. Se o meu braço tem a função de esticar e dobrar, se eu ficar com ele paradinho, engessado, quando eu tirar o gesso, isso é muito comum, nosso telespectador já deve ter passado por isso, tirou o gesso, aí não consegue esticar o braço porque ele ficou imobilizado. Uma forma de prevenir com que a gente não tenha, por exemplo, essa síndrome de imobilidade, que a gente chama, é a gente dar essa manutenção de movimento. Alongamento. Sabe, Beth, na China eu vi uma coisa muito interessante. Os chineses têm a prática do Qigong, o Qigong, que é equivalente ao nosso Tai Chi Chuan, o Yoga, é mais comum pra gente. Então, 4, 5 horas da manhã estão nos parques,
senhores de 70, 80, 90, 100 anos fazendo os exercícios mais simples, que é levantar o braço até em cima, respirar, soltar, esticar as pernas. Ou seja, o que ele está dando? Está dando uma manutenção para a articulação. E um chinês, propriamente dito, não reclama muito de dor nas costas. Interessante isso. Eu tenho várias perguntas. Ótimo. E o nosso tempo passa tão rápido, imagina, doutor. Vamos passar. A Noêmia, me parece. Carla Silva, de Santo André. A acupuntura ajuda nas dores da coluna e ajuda também em demais dores? Cara, ótima sua pergunta. Na verdade, a acupuntura ajuda sim na dor. A gente tem dois processos, Carla. Tanto no que diz respeito a aliviar a dor naquele momento agudo, quanto desinflamar num momento um pouco mais subagudo ou crônico. O que acontece, Carla? Quando você está com dor numa região, aquela musculatura já está muito contraída, ou pode ser no braço, pode ser na perna, pode ser na lombar, pode ser na coluna, como a gente está falando. A gente vai colocar um pontinho, existe dezenas de pontos, mas como funciona a acupuntura do ponto de vista físico? Todo ponto de acupuntura é uma terminação nervosa livre. A partir do momento que eu estimulo aquela região, eu dou uma aferência, ou seja, uma informação para o meu córtex, que fala o seguinte: o teu cérebro não entendeu se você foi picada por uma cobra, se você enfiou um prego nas costas, ele vai falar, fomos atacados. A resposta a essa região é uma resposta eferente, liberando algum endógeno. Então eu falo que a acupuntura ela tem um efeito endógeno, liberando substâncias que vão trazer analgesia, como histamina, que é meio relaxante, a noradrenalina, acetilcolina, enfim, a gente tem uma porção de mediadores químicos que vão de um ponto de vista natural, que o seu corpo produz isso, a aliviar aquela dor. Então, alivia de uma forma rápida e eficiente. Então, é muito indicado sim para as dores, principalmente dor onde tem muito nervo, que no caso a coluna de uma forma geral. É muito indicado sim. Muito bom. E quanto tempo nós temos com o doutor Ricardo? Eu tenho mais algumas perguntas. 3 minutinhos, doutor. O João de Santo André, com a acupuntura, com a acupuntura, eu devo mudar alguns hábitos? Um exemplo, pegar muito peso, etc. João, na verdade, assim, a acupuntura ele é um tratamento da qual você pode aliviar inflamações, dores e ter esse processo de alívio, né? Porém, o que é interessante a gente pensar, que existe uma ideia multidisciplinar, onde você pode perder peso, onde você pode melhorar a sua postura, fazendo, por exemplo, uma reeducação postural global, fazendo uma consciência corporal melhor, diminuir em pegar peso. Como você falou, isso é fundamental, porque o mecanismo de lesão, ele não foi tirado. A gente está tratando que já lesou, mas você tem que tirar o mecanismo, entender qual que é o mecanismo que te lesa. Então, a acupuntura ela vai te ajudar sim, tirar a dor na hora, desencadear processos anti-inflamatórios analgésicos, mas você tem que rever os seus hábitos e costumes, principalmente postural. Olha aí, tá vendo? A Carla Matias São Bernardo. Quanto tempo eu devo fazer acupuntura para melhorar da minha hérnia de disco? Legal, Carla. Na verdade, assim, a gente tem que avaliar um pouquinho se você está numa fase aguda, subaguda ou crônica. O que a gente entende, como eu falei, você tirando o mecanismo de lesão, você já resolveu muita coisa aí. Percebendo que o tratamento ele é um processo contínuo, você consegue, para melhorar a sua hérnia de disco, temos vários graus de hérnia de disco, não sei qual que é o seu, mas um controle muito eficiente é você conseguir pensar em ciclos. A gente na acupuntura pensa assim, 10 sessões, reavalia e vê o que aconteceu. Faz mais um outro ciclo e vai entendendo o que a gente vai ganhando. Eu sempre explico para o meu paciente, a queixa principal, o sinal clínico se dá de 3 formas. Intensidade, frequência e localização. Normalmente a localização começa a diminuir, o que irradiava para as pernas não irradiam mais, o que era na lombar inteira, por exemplo, acaba ficando mais pontual.
a intensidade. A dor era 10, agora passou para 2, para 3, para 1, já é ótimo. E a outra coisa é a frequência, não é todos os dias, começa a espaçar mais. Isso é interessante pensar. Eu vou pedir desculpas para a Maria Aparecida, que ligou, e a gente não vai... Oi? Prometo que eu falo pouco. Tá bom. É uma pena, né, doutor? Porque é um assunto assim tão bom, bacana, assim, né? tão Voou bacana. sempre. E que ela quer saber, ela diz que ela é uma pessoa Maria Aparecida de São Bernardo, ela é muito tensa. Ela quer saber se a acupuntura pode ajudá-la a relaxar. Maria, pode sim. Principalmente porque a gente vai estimular a você produzir mais serotonina e endorfina no corpo, diminuindo principalmente a produção de adrenalina, a suprarrenal sua deve estar muito alta. Enfim, eu vou me colocar à disposição no Instituto do Bem-Estar. Posso deixar o meu e-mail? Por favor, fique à vontade, fica à vontade. É ricardo@ibemestar.com.br. Eu vou responder todos os e-mails que vocês me mandarem. Eu acho que é legal, a gente consegue orientar muitas pessoas pelo telefone, pelo site também, que é o iBem-Estar, né? Instituto Bem-Estar, abreviação, ibemestar.com.br. E o telefone, doutor? Legal, é o 4228-1155. E eu me coloco à disposição porque voa muito o tempo, né? Esse assunto é um assunto realmente que todo mundo se identifica. Se identifica. Né? 4228-1155. Perfeito, Beth. A pessoa pode ligar. Amanhã não, né? Amanhã eu estou trabalhando. Amanhã até meio-dia estamos no Instituto. 4228-1155. Doutora, a sua despedida, por favor. Quero agradecer, Beth, mais uma vez o convite. Imagina, é um prazer. Foi uma delícia bater esse papo. Me coloco à disposição do seu público, de vocês. E mais uma vez, obrigado, Beth. Eu que agradeço. Parabéns pelo Instituto. É um instituto belíssimo. E lá você vai encontrar vários segmentos, várias terapias. A acupuntura, que é o carro-chefe, a hidroterapia, que também é maravilhosa, legal, né? É muito legal. Que são exercícios na água. Que complementa muitas das vezes o tratamento de coluna. É um dos protocolos da gente. Isso é super interessante. Mas você volta aqui para falar melhor. Com certeza, tá bom, doutor? Obrigado. Muito obrigada, viu? Gente, vamos à nossa pausa. Eu volto rapidinho com o professor Alan Personal e professor da Academia Ágilis. Ele vai falar sobre os benefícios dos exercícios aeróbicos. Até já. Leão, no trabalho, atividades feitas em grupo serão as mais indicadas. Tudo indica que os momentos passados em família trarão mais felicidade para a sua vida. A 2, uma boa conversa pode resolver qualquer problema. Confie nos conselhos do seu par. Virgem, reflita sobre o seu trabalho e poderá ter boas ideias para afastar os problemas. Ofereça ajuda aos colegas que precisarem. Demonstre os seus sentimentos ao pessoal de casa e o relacionamento entre vocês ficará ainda melhor. A 2, o astral é de muita paixão. Libra, cuidado para não criar confusões na área profissional. É um ótimo momento para organizar as suas finanças. Parentes mais velhos podem exigir a sua participação nos assuntos do lar. No campo afetivo, não tenha receio de mostrar o seu jeito sensível. É tempo de resolver as brigas. Escorpião, aproveite o momento para divulgar o seu trabalho e os seus talentos a seus chefes e superiores. Conflitos familiares devem ser resolvidos sem o envolvimento de pessoas de fora. No campo sentimental, tudo indica que encontrará o apoio que tanto precisa em sua cara metade.